Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro da nossa Escola Bíblica Virtual. E como é bom estar aqui com você, querido irmão, querida irmã, seguidor que está acompanhando essa série de estudos sobre a Palavra de Deus no livro do profeta Daniel. Nós estamos finalizando essa série de estudos, aos quais nós já falamos do Império Babilônico, do Império Medo-Persa, e agora nós estamos na finalização do Império Grego, aonde Deus está falando e usando o Império Grego para mostrar a todo o seu povo que um dia ele tem preparado, reservado para mostrar à humanidade que ele é Deus e como ele vai agir no fim dos tempos. Vejamos aqui, nesse momento, dentro dos mapas, como é que estava, naquele momento da história, a composição dos mapas. Quando nós olhamos aqui, toda essa área em verde é o Império Babilônico. Quando olhamos aqui na distribuição, nós temos o Império Babilônico, temos no violeta o Império Medo, e temos um pequeno principado que nós não diríamos que era um império, né? Nós temos aqui Lídia, que é um reinado. Olhando mais ao mapa, a gente vê que a Babilônia tinha toda essa extensão como reinado, que se tornou um império, mas logo foi alcançado por esse império Medo, né? Que também tinha a sua união, a sua junção com o Império Persa. Quando nós olhamos agora, num segundo momento, para o Império Persa, nós temos aqui vários territórios que os persas anexaram, né, a este império. Nós vamos ver os seus principais reis, nós vamos ver as datas que eles anexaram esses territórios, e agora nós vamos ver o que se tornou o Império Medo-Persa, né? Você tinha aqui a Babilônia, né? E você tinha um Império Medo. Os persas estavam bem pequenininhos aqui, mas eles, unidos aos medos, foram primeiro conquistando a Babilônia e depois conquistando os maiores territórios e transformando eles, né, que se chamava de satrapia, onde um governador ou sátrapa tomava conta. Então, cada regiãozinha dessa tinha alguém que governava com essa autoridade, com o governador daquela região. Ok? E aí você percebe agora a grandeza daquele mundo conhecido da época, né? Como estava. E depois de todo esse momento, né, o livro do profeta Daniel, ele não fala sobre o Império Romano, mas eu quero dar só uma mostra de como ficou o Império Romano, ok? Nós vimos que o Império Babilônico, ele tinha esta região aqui, vejam bem, ok? Essa região aonde você está vendo o verde e o amarelo e o violeta, isso aqui era o Império Babilônico, ok? O Império Medo-Persa, ele vinha desde o Egito até aqui a Macedônia. Todo esse
esse contexto aqui que está passando a mãozinha. E agora o Império Romano. O Império Romano ele veio desde o oeste, perdão, desde o leste, oeste mesmo, oeste até o leste. Ele veio da Europa, Oriente Médio, tomou o Oriente Médio todo, né? Ele veio da Europa, tomou a Macedônia, o Oriente Médio, entrou na África, tomando vários países da África, e ainda entrou tomando parte do Império Persa, Medo-Persa, entrando em algumas cidades. Ele não conseguiu tomar toda o controle de todo o Império Medo-Persa. Mas vocês vejam que ele é muito maior do que todos os outros impérios. Queridos, só para você ter uma ideia de como ficou a composição de cada império desse. O Império Romano era tão grande que ele se dividiu em dois. Você vê aqui uma linha pontilhada, né, falando do Império do Oeste e do Leste, ok? Então havia condições para esses dois. Ele se dividiu. Não é que ele se dividiu, ele administrativamente tinha em alguns momentos dois imperadores para melhor administrar o império no seu todo, ok? Mas voltando para o nosso momento de entendermos o que nós estamos vivendo nessas linhas de Daniel, eu queria dar início com a nossa conexão de hoje, queridos, dizendo a vocês que estamos na finalização do livro de Daniel. Ele nos deu uma base para todo o estudo das revelações dos últimos dias, tudo para nos capacitar a perceber quando estaremos vivendo os dias do fim. Por ser a base da revelação aqui contida, né, ela vai se ampliando nos demais livros do Novo Testamento. A nossa conexão que temos hoje tem um olhar para o que já foi revelado e as características de dias vindouros, como os vividos nos tempos desta revelação. Quando falo isso, amados, eu quero dizer para vocês que Deus foi muito, muito, muito benevolente, amoroso, muito amável conosco, em usar um período da história para mostrar para nós como seria o fim de todos os tempos. O que teria de características que nos mostrariam o fim de todos os tempos. Que coisa maravilhosa, né? Jesus mesmo no sermão profético do fim do mundo, ele pode ali expressar o cumprimento de vários sinais. Vejam bem, ele diz que haverá engano religioso, guerras, terremotos, pestilência, apostasia. Quando eu falo disso, amados, aquele que se afastou da fé, aquele que deixou a fé, ele se tornou um apóstata. Ele apostatou da fé. Então é um período de apostasia. Nós estamos vendo isso na Europa, queridos. Igrejas que por décadas, igrejas centenárias, hoje até em museus e bares se transformaram. Porque o povo já não tem amor por Deus. O povo se tornou um povo ateu. O povo se afastou de Deus, deixou de amar Deus, né?
perseguição, esfriamento do amor, a pregação do evangelho em todo o mundo e o aparecimento do anticristo. Jesus falou de todos esses sinais. O evangelho seria pregado para todas as nações, mas viria o aparecimento do anticristo, queridos. Esses sinais proclamam fortemente que estamos vivendo uma espécie de afunilamento da história, especialmente no século XX e no começo do nosso século, assistimos a uma grande intensificação desses sinais. Agora, amados, nós vamos entrar no nosso contexto da aula, no objetivo que temos de nosso encontro para estudar a palavra de Deus. Primeiro, permanecendo no tema, agindo Deus, quem impedirá? Falamos sobre a firme posição, veja bem, firme posição de 4 jovens dignos, ousados, que permaneceram ao lado do Deus de Israel, que primeiramente foi reconhecido por Nabucodonosor como o Deus dos céus em todos os seus dias, e Daniel foi o instrumento de Deus para nos revelar os seus propósitos, primeiro naquele momento lá, e depois para todos nós que hoje temos a revelação em nossas mãos. Quando olhamos o nosso objetivo, estamos dando a sequência das revelações do capítulo 11, mas agora enfatizando o que viria no futuro e os acontecimentos de forma objetiva, que ao ser ampliadas pelas revelações do Novo Testamento, elas se agigantam, queridos. E dando aqui uma rápida olhada nos eventos descritos neste capítulo 12, vamos observar alguns fatos relevantes. Queridos, nós não temos tempo hoje de falar muito. Hoje nós só falaremos dos 4 primeiros versículos do capítulo 12. Mas vocês verão que é uma coisa fantástica. É uma revelação muito grande. Prepare o seu coração. Vamos orar para que Deus venha a te visitar nesta hora. Amado, eterno, poderoso, bendito, excelso Deus, soberano sobre todas as coisas, que se revelou como nosso Pai, que se revelou como aquele que nos criou, que nos chamou, que nos resgatou, que nos remiu, que pagou o preço por nós, que anda conosco nos dias de hoje, que geme, que chora, que faz com que nós possamos nos arrepender, voltar ao primeiro amor, voltar às coisas que fazíamos de bom antes de nossas falhas, nossos pecados, nossa queda. Fala conosco, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Muito obrigado pela Tua palavra. Ela é água pura, cristalina, água que mata a nossa sede, Senhor. Em Cristo Jesus, Teu Filho amado, ó Pai, nós oramos. Amém. Irmãos queridos, a primeira coisa que eu queria falar aqui, que eu quero abordar alguns fatos relevantes para que nós não venhamos a nos alongar muito. O primeiro fato, ele contém uma descrição da grande tribulação. Quando nós olhamos para o verso 1, ele diz assim: o tempo da grande tribulação é claramente identificada naquele tempo e é uma descrição do período de ascensão e queda do anticristo, o arqui-inimigo de Cristo e de sua igreja. Ele se levantará na força de Satanás, ele se oporá a Cristo, querendo ao mesmo tempo ser
adorado em lugar do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, ali você vê muitas características, muitas descrições que o apóstolo Paulo está falando aos Tessalonicenses sobre o anticristo, e ele vai ser alguém que vai blasfemar contra Deus, vai magoar os santos e vai fazer de tudo para nos destruir, né? Ele será adorado em todo o mundo por todos aqueles que não têm o selo de Deus. Nós estamos vendo isso aqui no livro do profeta Daniel, que é claramente mostrado no capítulo 7, nos versos 25, e no capítulo 11, a partir do 45. Mas também no Novo Testamento, em Apocalipse 13, verso 8, a gente vê o mesmo desenrolar, a mesma descrição, porque Deus, usando a vida do apóstolo João, está somente fazendo uma conexão do que já foi revelado. Ele está agora dando alguns detalhes mais, usando a vida do apóstolo Paulo, a vida do apóstolo João, para que nós tenhamos ainda mais detalhes para reconhecer esses dias. Quando nós olhamos, amados, nesse momento da história, nós olhamos e estamos vendo aqui, face a face, neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Amados, Satanás vai trazer uma grande tristeza, uma grande perseguição, uma grande angústia, um aperto muito grande para a igreja. Não se esqueça disso. Muitos irmãos estão buscando prosperidade, muitos irmãos estão buscando prazeres, muitos irmãos estão correndo atrás do vento. Você vai já entender o que eu estou falando, porque Deus mesmo nos adverte nesses nesses 4 primeiros versículos, e você vai já entender porque eu estou dizendo que muitos estão correndo atrás do vento. Ok? Eu quero falar de um segundo fato que falou muito ao meu coração, queridos. Esse segundo fato, o segundo fato, ele destaca o grande livramento do povo de Deus. Nesse tempo de angústia, Deus está no controle da história. Seus anjos trabalham em nosso favor. O arcanjo Miguel será o defensor do povo de Deus. Os anjos trabalham em favor da igreja. A vitória e o livramento da igreja dar-se-ão na segunda vinda de Cristo. E ele virá quando se ouvir a voz do arcanjo. Os anjos tirarão os escolhidos de Deus do meio da grande tribulação. Vejam bem, estou falando de Mateus 24, dos versos 29 a 31. O próprio Senhor Jesus Cristo declarou essas palavras. O povo de Deus não será poupado da grande tribulação, mas nela, na tribulação, como está descrito em Daniel, nesse primeiro versículo, queridos. Olhe comigo. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Quem? Miguel, o arcanjo Miguel, vai estar com a igreja do Senhor. Que coisa bendita, que coisa maravilhosa para olharmos
para fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em Deus, saber que Ele não nos abandonou, saber que Ele está conosco, queridos. No tempo da maior e mais intensa perseguição contra a igreja é que o Senhor a libertará e a levará salva para o seu reino celestial. Você também confere isso, querido, não só aqui nesse verso 1 de Daniel, nas palavras do Senhor Jesus em Mateus 24, de 29 a 31, também nas palavras do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versos 6 a 10. Como eu disse, as coisas estão se ampliando, estão se agigantando. Agora o próprio Deus da criação começa a falar daquilo que ele deu para um dos seus profetas. Agora ele mesmo fala, ele mesmo usa mais pessoas para dar mais detalhes. Terceira coisa, que eu queria falar com você, esse terceiro fato, ele destaca a salvação pela graça. Quando eu falo isso, queridos, é um dos pontos fortes da reforma. O justo viverá pela fé. Aquele que Deus justificou, aquele que Deus escolheu, é a graça de Deus que se derrama. Há uma clara distinção entre os salvos e os perdidos. Os salvos têm seus nomes escritos no livro da vida. Quando olhamos com atenção, fica claro que nenhum dos eleitos se perderá. Seus nomes estão escritos no livro da vida. Isso não por mérito ou obra. Pelas obras ninguém poderá ser salvo, mas aquele que foram amados por Deus, que foram selados por Deus, cujos nomes estão no livro de Deus, esses serão salvos. O Senhor Jesus fez referência a esse livro da vida em Lucas, capítulo 10, verso 20. Contudo, não vos alegrei porque vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. O apóstolo João se referiu a esse mesmo livro quando escreveu sobre o julgamento final. E todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Há um livro com os nomes das pessoas nele. São os nomes daqueles a quem Deus amou eternamente e por quem deu seu Filho. São as ovelhas por quem Cristo morreu, aqueles que seu Espírito chamou para crer e ser salvo. Esse é o povo que desfrutará desse glorioso livramento. O dia da derrota do anticristo será o dia da vitória triunfal da igreja do Senhor. Observe, amados. Observe essa grandeza de Deus que está descrito aqui, amados. Olhe só. Será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Que coisa mais maravilhosa. Nós estamos falando da vontade revelada de nosso Deus e Pai. Será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Nós temos que ter isso em nossas mentes e em nossos corações, sabendo que Deus, Ele tem um povo eleito, um povo que Ele chamou, um povo que Ele está edificando, e esse povo Ele vai levar com Ele. Quarta coisa, queridos, dentro desse quarto fato interessantíssimo, observe, eu tenho alguns aspectos para falar para você dentro desse quarto fato. O quarto fato, ele destaca a ressurreição geral dos salvos e perdidos. Agora nós estamos no versículo 2.
Veja bem, salvos e perdidos serão ressuscitados. Mas um para um lado e o outro para outro lado. Não se engane. Daremos detalhes. Vejam bem o que diz o versículo 2. Vamos olhar com atenção o que diz o versículo 2. Ok? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Quando nós estamos olhando para isso, amados irmãos, vida eterna e horror e vergonha eterna. Nunca se engane disso. Há duas direções. Uma leva para a vida eterna e a outra leva para o horror e a vergonha eterna. Não pense você que fez, brincou, passeou, fez tudo o que queria, da forma que queria, morreu, acabou. Não, amados. O único que pode dar fim a tudo isso é o Criador. Dentro desse quarto fato, nós vamos olhar alguns aspectos importantíssimos. O primeiro deles é a ressurreição. Como nós já falamos, últimos dias será o dia da ressurreição. Os filhos de Deus não serão poupados da morte física, mas o livramento do poder da morte é uma certeza. Daniel fala de uma ressurreição corpórea. Ele não fala no sono da alma. É o corpo e não a alma que dorme no pó da terra. Vejam bem, todos vão ser ressuscitados. Primeiro aspecto desse quarto fato. Segundo aspecto, fala do tempo da ressurreição. Ok? Quando nós estamos falando do tempo da ressurreição, ele se dará no tempo do fim, na segunda vinda de Cristo, na consumação dos séculos. Você está vendo agora, nesse segundo versículo do livro do profeta Daniel, capítulo 12. Mas você vai ver isso no Evangelho de João. Você vai ver isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Em Apocalipse, capítulo 20, versos 12 e 13. Até mesmo aquele que o transpassaram verão ao Senhor Jesus em sua segunda vinda. Ok? O terceiro aspecto desse quarto fato, lembre-se, eu estou no segundo versículo ainda. O terceiro aspecto fala dos sujeitos da ressurreição. A expressão muitos deve ser entendida aqui por todos. É uma maneira hebraica de chamar a atenção para a grandeza dos números envolvidos. Embora todos ressuscitem, nem todos têm o mesmo destino. Embora todos ressuscitem, nem todos têm o mesmo destino. Daniel fala da ressurreição geral que se dará na segunda vinda de Cristo para o grande julgamento. João capítulo 5, Evangelho, verso 28 e 29, Apocalipse capítulo 20, novamente, nos versos 11 a 13, 1 Coríntios 15, dos versos 51 e 52, e aqui em Daniel capítulo 12, versículo 2, tem uma conexão, tem uma coligação para ampliar o que Deus começou a revelar aqui para Daniel, e agora usando a vida do apóstolo Paulo, como já disse,
e a vida do apóstolo João para dar mais detalhes sobre esse momento. Agora, no quarto aspecto, né, nós falamos agora dos resultados da ressurreição. Daniel proclama duas realidades após a morte: as bem-aventuranças eternas e as penalidades eternas. Daniel declara que após a morte não há nenhuma possibilidade de mudança do destino eterno. Isso também está bem declarado, né, no autor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, verso 27. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para vergonha e horror eternos. Quinto aspecto, ok? Desse quarto fator. Nesse quinto aspecto, fala das recompensas dos salvos. Agora eu começo a entrar no verso 3. Quando nós entramos no verso 3, eu queria olhar com vocês esse verso 3, que é justamente o que eu falei anteriormente. Alguns que estão meio que tendo uma vida só de prazeres e não estão se preocupando com seu lado eterno, seu lado espiritual, e ele é muito importante na vida daquele que Deus chamou. Não se deixe enganar, queridos. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Tenho visto pessoas estarem de forma que a vida parece mais uma zombaria do que uma vida com propósito, uma vida de amor a Deus. Os que forem sábios, primeira coisa, olhe bem, você é sábio? O versículo diz: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. Você terá a honra, o brilho de Deus. Desde a minha juventude eu ouço uma frase jocosa que alguns jovens daquela época diziam: cola em mim que tu brilha. Amados, esse brilho é passageiro. Se coloque nas mãos de Deus. Ame a Deus. Caminhe pelas orientações de Deus, que você vai brilhar pela eternidade. Não se engane. Você será alguém muito valioso no reino de Deus. E os que a muitos conduzirem à justiça. Olhe esse complemento. E ele está dizendo um e outro. Que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Amados, Deus está dizendo que o brilho é como se o seu nome sempre estivesse em evidência pela eternidade. Quando você chega à noite e olha para o céu, você sempre vê as estrelas e elas estão ali brilhando dia após dia. Mas agora você vai brilhar eternamente como as estrelas. Que coisa maravilhosa. Que revelação mais fantástica, queridos. Quando nós olhamos para esse momento onde Deus ele vem e mostra para a gente o que nós fazemos aqui, não é jogado fora, queridos. O que nós fazemos aqui alegra a Deus. E o que nós fazemos aqui mostra o quanto nós amamos a Deus, mostra o quanto nós estamos empenhados em
fazer o reino de Deus crescer na terra, em ver pessoas salvas, edificadas, pessoas com vidas transformadas, e não apenas pessoas que entram e saem da igreja e não tem nada nelas que sejam impactadas pela palavra do Senhor. Seja você alguém como Daniel, um instrumento usado para transformar vidas, transformar gerações, queridos. Ou como o povo de Deus, eu e você hoje estamos sendo abençoados pela vida de Daniel, queridos. Nós queremos, nesse quinto aspecto, dizer que mesmo que estejamos em grande perigo, devemos prosseguir amando a Deus. Mesmo nas angústias, nas tribulações, devemos continuar com a nossa vida, anunciando a palavra de Deus, mesmo sem abrir a boca, mostrando que Deus nos salvou. Deus está em nós, Deus está operando em nós e por meio de nós. Nesse capítulo 11 de Daniel, no verso 33, Deus deixa claro. Por que Deus deixa claro? Lembra de Antíoco Epifânio, um homem que prefigurou o anticristo, um homem tão maligno que ele veio a Jerusalém e começou a matar os sacerdotes que não queriam fazer a vontade dele. Outros que não queriam morrer se aliaram a ele, começaram a ter as benesses dele, ao ponto de pararem o sacrifício, a adoração a Deus. Mas outros sacerdotes saíram pelo meio do povo e saíram mesmo com sentença de morte, saíram anunciando a palavra de Deus, ensinando o povo. O povo foi fortalecido por esses homens corajosos. Isso está em Daniel, capítulo 11, verso 33, querido. Você vê mais detalhes, Deus usando a vida de Tiago, no capítulo 5, versos 19 e 20. Esses sábios são aqueles que, quando o inferno agir livremente, porque terá um tempo que Satanás vai fazer muita desgraça, mas estes não desistirão. Eles entendem que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória com que se está preparado para a eternidade, meus irmãos. Esse é o quinto aspecto do quarto fator. O sexto aspecto fala da credibilidade da palavra de Deus, a palavra revelada, a palavra profética. Amados, nós entramos agora pelo versículo 4. Daniel, ele recebe uma orientação de Deus que para nós lendo é algo assim, a gente lê e passou por ali e fica meio que sem entender, sem saber, não faz sentido. Porque ele diz assim ao profeta Daniel, recebe o mandamento de Daniel, fecha, cerra o livro. Você vai cerrar, você vai fechar o livro, você vai selar o livro, né? Quando ele fala isso, Deus está olhando para Daniel e está usando a cultura do império naquela época, porque a palavra cerrar contém a ideia de preservar, enquanto a palavra selar se relaciona com o conceito de autenticar, para mostrar que aquilo que está naquele lugar é algo autêntico, seguro, não contém distorções. Assim,
A expressão não significa que as coisas reveladas a Daniel deviam ser mantidas em segredo. O costume persa era que, uma vez copiado um livro e trazido a público, selava-se uma cópia e colocava-se na biblioteca. Assim, as futuras gerações poderiam lê-lo. Dessa forma, na antiguidade, quando se mandava selar um livro, isso significa que o livro estava completo e recebia o selo de sua integridade, utilidade e proveito para o povo. Depois, uma cópia era disponibilizada para a biblioteca e estava disponível para ser examinada pelos estudiosos. O último ato profético de Deus, usando a vida de Daniel, foi assegurar-se de que as profecias que haviam sido reveladas a Daniel se tornassem conhecidas não apenas de sua geração, mas das gerações vindouras. Eis a razão porque muitos o esquadrinharão. A palavra de Deus não há como ser mudada, meus irmãos, meus amigos, meus correligionários, meus seguidores. Ela está completa, completíssima. Ela está revelada a nós e ela não está escondida. Pelo contrário, foi amplamente difundida pela história da humanidade. Agora o que vemos é que muitos a esquadrinharão. O livro de Daniel, uma espécie de farol na história da humanidade. Ele escreveu sobre o futuro, contou-nos a história antes dela acontecer. O livro de Daniel nos mostra que Deus é quem está com as rédeas da história nas mãos. Ele a conduz ao seu fim glorioso. Meus amados, quando nós olhamos isso, nós olhamos também o que Deus deixou para nós. Veja bem, esse versículo 4, ele é maravilhoso, porque ele diz aqui, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Ok? Ele tem aqui 3 coisas muito maravilhosas. A primeira delas é aqui, ok? Essa aqui é a primeira coisa. A segunda coisa é essa aqui, ok? E a terceira coisa é essa aqui. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Você já entendeu isso? Essa era a atividade de obediência que Daniel tinha que fazer. Agora, por quê? Porque muitos vão estudar o livro, isso vai ser copiado, e para que fosse copiado de uma forma digna, de uma forma fiel, tinha que ter uma cópia num local fiel, tinha que ter um local. Até hoje, amados, a palavra de Deus é contestada por muitos, e isso aqui que está dito, até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão, é que a palavra de Deus será muito bem questionada, muito bem trabalhada, muito bem. E olha, amados, isso se mostra com esse segundo complemento: e o saber se multiplicará. Muitos serão sábios com a palavra de Deus, porque ao buscar mexer ali na palavra de Deus de todos os jeitos, muitos homens já se converteram ao cristianismo, e homens cultos, mas muitos sabem desse Deus, conhecem esse Deus, mas lutam para não se render a esse Deus.
Meus irmãos, a ciência ela já evoluiu de uma forma fantástica. Queridos, hoje você sai de Manaus e você chega a qualquer outro ponto do país com no máximo 4 horas, 5 horas. Antigamente, se você saísse a cavalo e um cavalo bom, você levava meses para chegar em determinados lugares do Brasil. Hoje, com apenas poucas horas, você, por meio das invenções fantásticas, você chega em qualquer parte do Brasil com 4, às vezes com 6 horas, queridos. Hoje você fala com qualquer pessoa que está à volta do planeta. Você fala ao telefone. Antigamente eram cartas ou telegramas que levavam dias, meses, anos para até chegar ao seu remetente, à sua pessoa de destino. Hoje é quase que instantaneamente. Você pode até olhar para a pessoa como uma videochamada. Isso é o saber se multiplicando. Mas esse saber, ele tem duas pontes, uma ponte para investigar e uma ponte para criar. Só que tanto quem investiga como quem cria, alguns investigam para o bem, outros investigam com seus próprios propósitos, e aí entra tanta coisa difícil, amados. Assim como quem cria, tem muitas pessoas que criam muito focados para o bem da humanidade, mas outros estão focados em seus próprios benefícios, em suas próprias vontades, na sua vontade de dominar, de ter o poder. Eu estou finalizando, amados, esse momento com vocês e dizendo, queridos, como é profundo esses 4 primeiros versículos aqui de Daniel. Como a gente precisa refletir em tudo isso que foi basicamente a introdução desse capítulo 12. E como esse capítulo 12 ele é uma conexão entre o livro de Daniel e toda a situação escatológica do Novo Testamento e dos detalhes que Deus deu no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus falando em Mateus 24, amados. É muito maravilhoso. Eu fico extasiado. Eu fico alegre demais com que Deus revela para nós. Mas nós precisamos estar dentro da vontade do Senhor, conhecendo a vontade do Senhor. Porque só lendo esses versículos de uma forma assim solta, nós não percebemos a grandeza e a majestade que Deus está dando a nós nesta hora, queridos. Eu quero finalizar agora falando da aplicação do conteúdo desta aula nas nossas vidas. Eu quero dizer que nós estamos ainda na primeira parte, né? Porque já nessa primeira parte a minha fé se fortaleceu muito, né? E eu tenho certeza que você, meu irmão, minha irmã, homem e mulher de Deus, né? Que conhecendo o seu Deus, conhecendo aquele que te ama, aquele que te chamou, aquele que te revelou a sua vontade, você vai amá-lo mais, você vai buscá-lo mais, você vai entender essa primeira parte desse capítulo e você vai se fortalecer. Falamos hoje de fatos bem claros que Deus revelou a nós usando a vida do profeta Daniel. Estamos diante das confirmações de que mesmo em meio a conflitos e desordens criados pelo homem, o nosso Deus e Pai nunca deixou o seu povo desprotegido. Mais uma vez eu falo isso para você.
e Ele reserva um final glorioso para nós. Amém? Agindo Deus, quem impedirá? Amados, um forte abraço. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro e que ele seja glorioso. Fique na paz de Deus. Logo mais nós daremos sequência no WhatsApp.